Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o polêmico estudo retratado da revista Lancet. Para quem não sabe o que está acontecendo, no dia 22 de maio foi publicado um estudo sobre a hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19 na revista The Lancet, que é uma das revistas científicas mais bem conceituadas no mundo todo. Esse estudo parecia muito promissor e trazia dados clínicos de mais de 96 mil pacientes com Covid, o que era ótimo, porque quanto maior o número de pessoas em que eu consigo ver o efeito de um medicamento, melhor, porque aí é maior a chance dos meus achados estarem certos e não terem sido só um mero acaso. E o achado era que a hidroxicloroquina não funciona e, além de não funcionar, aumentava o risco de morte nesses pacientes. Só tem um problema. Esse estudo foi retratado, ou seja, ele foi despublicado, tirado do ar, a pedido dos próprios autores, no dia 4 de junho, ou seja, mais ou menos 2 semanas depois. E isso foi feito porque eles usaram dados fornecidos por uma empresa chamada Surgisphere, eu acho que é assim que fala, que dizia ter acesso aos dados de muitos hospitais no mundo todo, nos 6 continentes. E aí, quando eles pediram para a empresa divulgar os dados brutos para eles serem analisados por uma pessoa de fora do estudo, para ver se eles eram realmente verdadeiros, a empresa se recusou. E isso impede que a gente comprove a veracidade desses dados. E isso torna o estudo inválido. Um outro artigo que usou dados da mesma empresa também foi retratado do New England Journal of Medicine, que é uma outra revista científica também muito conceituada. Ou seja, não dá para confiar nos dados que vêm dessa tal empresa. Com essa retratação, muitas pessoas começaram a dizer então que significava que a hidroxicloroquina funciona mesmo e que era tudo mentira, que tem efeito colateral e que a gente está escondendo informação, que a gente tem que se retratar. E por aí vai. Para essas pessoas eu tenho uma coisa a dizer. Dá uma segurada, sabe? Acompanha aqui comigo. Não é um artigo que afirma ou desafirma alguma coisa. A gente não ficou achando até agora que a hidroxicloroquina não funciona só por causa desse estudo que foi retratado. Os dados dele, embora ele tenha sido retratado, confirmavam dados achados em estudos anteriores, que estão muito bem confirmados e que mostram que ela parece não funcionar. A retratação deste artigo não invalida os artigos anteriores que já publicaram esses achados. Vamos pegar um exemplo um pouco mais concreto para entender o que isso significa. Vamos supor que um estudo tenha sido publicado e ele mostre nesse estudo que esse novo coronavírus que causa a Covid veio de um tatu. Mas aí a gente vai lendo o estudo e percebe que, na verdade, os cientistas se confundiram e usaram dados errados. Eles usaram os dados de um outro coronavírus, não desse atual. Isso torna o artigo inválido, porque eles fizeram uma análise num dado que não era correto. Mas ele não muda o fato de que o novo coronavírus infecta seres humanos e está causando uma pandemia mundial. Dá para entender? Esse artigo errado não muda o consenso científico. E agora pega o caderninho e anota, porque é disso que a gente vai falar hoje. Sabe aquele ditado de que a prática leva à perfeição? Que ele significa que quanto mais vezes você faz uma coisa, melhor você fica em fazer essa coisa. E consegue fazer mais rápido, consegue acertar sempre e por aí vai. No caso da ciência, é mais ou menos isso. Quanto mais vezes eu vejo um resultado se repetir, por exemplo, o efeito de um remédio em uma pessoa, mais eu me aproximo da certeza de que aquele remédio causa aquele efeito. Nós temos vários artigos publicados mostrando a relação entre dar hidroxicloroquina para o paciente com Covid e o efeito que isso causa. Todos os artigos mostram diferenças muito pequenas entre os resultados de quem foi tratado e quem não foi tratado por esse medicamento. E aí, quando a gente faz a estatística desses dados e compara um com o outro, ainda não dá para bater um martelo e falar assim, funciona, ou então, não funciona. O que a gente pode dizer até o momento sobre a hidroxicloroquina para a Covid é que ela parece não funcionar. Então, as evidências até o momento mostram que parece que dá hidroxicloroquina ou não dá nada, não muda muita coisa. Só que parece. E assim, analisar artigo por artigo não é algo muito fácil. E às vezes também não ajuda muito que a gente tire conclusões sobre o assunto. Para ajudar nisso, existe um tipo de estudo chamado revisão sistemática com meta-análise. A gente até falou disso algumas vezes aqui no canal. Esses estudos, eles pegam todos os artigos publicados sobre um assunto, fazem uma seleção para ver quais estudos se encaixam nos critérios de escolha que eles estabeleceram
Meu Deus, Ana, tá difícil hoje. Os critérios que foram estabelecidos para esse estudo em específico, e aí eles analisam todos os dados. Então, se um artigo, um só, tinha tipo 35 pessoas analisadas, quando a gente junta todos os artigos que eles escolhem para fazer essa revisão, isso pode dar, sei lá, 3.000 pessoas. E aí a estatística nesses dados todos combinados passa a ser muito mais robusta, porque eu tenho muito mais dados a favor ou contra a hipótese que eu estou investigando. Isso é um pouco confuso de entender, então pensa assim. Como é que você faz para saber que uma pessoa cozinha bem? Você olha para uma comida que ela fez bem ou você olha para quantas comidas ela consegue fazer bem? Você com certeza vai dizer que alguém cozinha bem se a maioria das comidas que essa pessoa faz saem gostosas e bonitas, certo? Pega a Ana, por exemplo. Desculpa por essa piada nesse momento agora. A Ana fez uma pizza que ficou linda. Isso quer dizer que ela cozinha bem? A gente tem que olhar pro pão que ficou duro, a gente tem que olhar pro gyoza queimado, a gente tem que olhar pro bolo solado. Então o histórico dela não favorece dizer que ela cozinha bem. Mais ou menos isso para o pensamento para a ciência. Quanto mais estudos mostram o mesmo resultado, maiores as chances desses resultados serem verdade e não ser uma fraude ou um erro. E aí, Ana, você pode me perguntar agora, que diabos eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a ciência ela não permite que a gente faça interpretações simplistas. Eu não posso pegar uma experiência, um artigo, uma tese de doutorado para refutar ou comprovar uma hipótese. Eu preciso buscar o que a gente chama de coerência global com o corpo de conhecimentos. Basicamente, eu preciso que o resultado que eu obtive possa ser obtido por outras pessoas em qualquer lugar do mundo. E eu preciso que eles façam sentido dentro dos conhecimentos que a gente já tem. Vamos ver um exemplo. Você está fazendo uma aula de química. E aí o professor passa para a turma que tem 100 alunos uma reação química que tem que fazer, que tem que ficar azul no final. Ele sabe disso porque centenas de pessoas testaram essa reação antes dele e sempre dá azul mesmo. Ok, aí a turma faz, você tá lá na turma. Das 100 pessoas, 98 reações ficam azul, como deveria ficar. A sua fica vermelha e a de um colega fica verde. Qual delas está errada? As 98 ou as duas que deram diferente do que era esperado? Então, resumindo, a ciência ela é uma ferramenta que nos ajuda a compreender o mundo e fazer descobertas. E existe um processo que leva ao desenvolvimento científico, não é uma coisa pontual. As grandes descobertas que a gente ouve falar ao longo da história, elas não foram feitas por um grande gênio trancado no laboratório que publicou um artigo. Elas são fruto da cooperação entre os cientistas, de ligar os pontos entre uma descoberta e outra. Olha, essa reação deveria ficar azul. Ah, mas fica azul por conta de quê? E aí a gente faz a ligação entre os pontos. Alguém descobre um pouquinho, alguém vai lá e descobre outro pouquinho. A ciência não é individual, a ciência é coletiva. E o mais importante, ela não é uma certeza, uma verdade inquestionável. Ela é um conjunto de conhecimentos que me confirma conceitos e teorias. E segundo o Karl Popper, que é um famoso filósofo científico, a ciência jamais pode provar que uma hipótese esteja correta. Ela apenas pode desmentir coisas. O que isso significa? Que significa que cada experimento que eu faço, que resulta na confirmação de uma hipótese, é uma prova de embasamento que mantém a ideia como verdadeira, até que novas experimentações possam reforçá-la ou refutá-la. Em alguns casos, a prova que dá embasamento para esse conceito ou essa teoria, ela é bastante sólida, sendo muito improvável que surja alguma evidência que contradiga, que refute esse conhecimento que a gente já tem. Por exemplo, a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, a gente sabe que a evolução das espécies é algo real, a gente sabe que a radiação causa câncer e assim por diante. Então, esses são conceitos que são muito difíceis de serem refutados porque o embasamento deles é muito sólido. E lembrando que não existe só uma metodologia científica, um conjuntinho de receitas que é rígido ali, infalível, que se eu seguir dá tudo certo e único. Não, existem métodos variados que são aplicados de acordo com a área de estudo, porém todos com igual rigor. Então, finalizando, se você achava que a refutação do estudo da The Lancet era uma prova de que a cloroquina na verdade funciona para tratar a Covid, não é bem assim. É só um estudo que foi refutado e a gente tem mais uma grande base de conhecimento para nos dar dados que favorecem ou não o uso desse medicamento no tratamento dessa doença. Espero que tenha ficado claro esse conceito de ciência e de consenso científico. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. E não esquece de acompanhar o Nunca Vi um Cientista nas outras redes
redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, shame on you. Se inscreva agora. É isso por hoje. Beijo. Tchau. Ana tá presa com o vendedor. Ana tá sem cabelo porque eu usei o casaco, que é o seu cabelo.